Tá. Salmo 32. O salmo didático aí de Davi. Era um momento em que ele estava revivendo, ou revivendo não, estava vivendo as consequências do pecado que ele tinha cometido na queda, a morte do, do amigo dele. E esse é um dos salmos que ele escreve. E aí ele diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei, os meus ossos envelheceram, enquanto eu calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de espírito. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplica, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não me atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação, me cercas de alegria, cantos de livramento. Instruir-te-ei, ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como cavalo ou mula sem entendimento, quais, com freios e cabrestos, são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muitos sofrimentos terá que curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos ao justo. Exultai vós todos que sois retos de coração. Vamos lá. Vocês fizeram a cartinha? Sim. Sim. Qual é o objetivo dessa carta, gente? A gente não vai ler. Essa carta é para vocês. Então vocês podem fazer o seguinte com essa carta. Vocês lembram qual era o deverzinho da carta, né? Para você escrever uma carta, né, fazendo um perfil do tipo de discípulo que você é e o discípulo que você deveria ser. E aí, qual foi o objetivo? Esse que Davi fez. Essa carta ela é uma confissão e uma autoanálise. Então, eu estou com a minha cartinha aqui. O que você pode fazer com a sua cartinha? Você pode... Muito frio? Você pode guardar a sua carta, tá? Ou você pode fazer o seguinte. Você pode... Não, deixa eu fazer a ordem direta. Você, depois que você fez a sua carta, o que você vai fazer? É uma carta para Deus. Então, você vai pegar essa carta e reservado, um lugar reservado, tá? Você vai ler essa carta em voz alta. Tudo que você escreveu. Depois de você ler, você pode fazer o seguinte. Você pode orar, rasgar, queimar, pode botar numa moldura, pode guardar. Se você não quiser queimar, se você não quiser rasgar, tem algo que está aqui, que é só entre você e Deus. O que está aqui que eu escrevi é só entre mim e Deus. Mas eu acho legal, se você quiser, antes de rasgar, guarde um tempo, passe um tempo, depois de você passar um tempo na sua vida, lá no final do ano, dê uma leitura dessa carta e percebe o que mudou dessa carta que você escreveu hoje para quem você se tornou até o final desse ano de 2026. Dá uma olhada, porque aí às vezes você vai perceber que algumas coisas já mudaram bastante. Eu tive essa oportunidade, esse privilégio, porque a Lília, de vez em quando, ela faz umas faxinas lá em casa nos nossos papéis. Eu sou o camarada que guarda papel. E a Lília é a pessoa que não guarda papel nenhum. Então, todo sinal de papel da Lília é lixo. Ela sai rasgando, carregada. E um dia ela fazendo uma faxina lá, ela achou o primeiro organograma que eu fiz para a igreja e as metas, como a gente era daqui. E a única coisa que ainda não tinha daquelas metas era a Secretaria de Missões.
O restante de todos os outros departamentos já tinham. E aí aquilo me trouxe uma alegria que eu lembrei, porque quando a gente era uns 5, 6, 7, sei lá. E aí agora, quando ela acha, depois de todos esses anos, já estamos no sistema de departamentos, já estamos num terreno maior. Então foi muito prazeroso ver. Seria também muito desafiador se passasse todos esses anos e eu olhasse e a gente ainda não tivesse ainda avançado em nada. Então, esse é o conselho, esse é o propósito da carta. Você quer ler em voz alta, eu já escolhi o lugar onde eu vou ler. Com certeza, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu creio que aquilo que eu estou vivendo hoje, eu não estarei vivendo como. Então, eu quero ter o prazer de antes de entregar no final do ano e dizer, olha aqui, olha como é que eu estava nessa época, olha o que eu estava vivendo nessa época, e chegar lá no final do ano e dizer assim, e eu pensei que naquele momento, eu pensei alcançar isso. Vamos dizer, já. Vamos lá. Ai, pai. Texto, vai. Quem lembra? De olhos fechados. 1, 2, 3, já. Desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Salmo 119, versículo 18. Lembraram? Vamos lá? Agora de olho fechado de verdade, tem gente olhando para mim. Eu estava. Vamos lá? 1, 2, 3, já. Desperta o meu amor, para que eu veja a maravilha da tua lei. Salmo 119, versículo 18. Glória a Deus. Que essa seja a nossa oração diária. O Senhor possa estar desvendando os nossos olhos, porque tem maravilha para a gente contemplar. Pode ter certeza disso. E se a gente pedir, Ele faz, com toda certeza. Bom, vamos rapidinho lembrar aí. Já tivemos quantas aulas? Quem lembra? Essa é a terceira, né? Isso. Na primeira aula, a gente ouviu o chamado do mestre. E naqueles versículos, o que mais assim, toca o meu coração é quando o escritor ele diz assim, e o chamou para si. Mais do que eu e você podemos fazer é quem somos. Deus me ama não pelo que eu posso fazer, porque eu gosto muito de falar isso. Eu não sou funcionária de Deus. Eu sou filha de Deus. Tudo que eu faço, tudo que nós fazemos, gente, Deus pode levantar quantas pessoas Ele quiser agora, neste momento, para estar fazendo. Deus não precisa de mim. Deus me quer como filha. E aí a Bíblia vai dizer, Ele o chamou para si. Então, assim, vem cá, minha filha. Vem cá, meu filho. E o pai me chamou. E aí ele designou. E ele foi. E aí a gente falou sobre os discípulos, lembra? O Márcio trouxe, destacou algumas características de cada um deles e foi falando e falando. E aí a gente foi entendendo, creio eu, sobre a questão do chamado, sobre a questão de que, graças a Deus, unidade não tem nada a ver com uniformidade. Eu não preciso ser igual a você para que a gente ande junto. Graças a Deus. Isso não acontece nem no casamento. Márcio e Lília, uma só carne, mas eu tenho a minha identidade, tenho a dele, graças a Deus por isso.
E aí a gente se completa e a gente caminha. E aí a gente trabalhou isso aí na primeira aula. E aí, peraí, deixa eu me achar aqui. Tá todo mundo lembrando? Quem estava aqui na primeira aula? Isso. Esqueceu algum detalhe, alguma coisa? Uma coisa importante que a gente destacar para vocês na primeira aula? Não, meu bem. É isso Não, mesmo? professor. Tá? Isso. E aí, na segunda aula, eu não consegui terminar, por isso que o teacher deixou eu voltar. A gente começou a pensar em raízes, alicerce, coluna, aquilo que traz firmeza, fundamento para a nossa vida. Para nós, filhos de Deus, para nós cristãos, a nossa base é a palavra, sim ou não? Sim. É a palavra. Então, assim, eu poderia falar muitas coisas aqui sobre o discipulado, mas se eu não trouxesse a base bíblica, vocês não precisariam ouvir ou dar ouvidos a nada que eu falar. Mas é a Bíblia, é a palavra de Deus que vai dizer para a gente que nós precisamos ensinar a palavra. Que nós precisamos compartilhar a palavra. Sim ou não? Sim. Né? E aí a gente começou falando sobre os princípios bíblicos para o discipulado. E aí a gente começou, no compartilhamento, o Marcos pediu para perguntar se vocês tinham feito a lista, né? De pessoas daqui da igreja que vocês têm dificuldade e pessoas daqui da igreja que vocês não têm dificuldade. E aí a gente entendeu que a gente é tudo farinha do mesmo saco, desculpa o termo. Todo mundo é filho de Adão, por isso que Jesus teve que vir resgatar a gente. E glória a Deus por isso também. Amém. Glória a Deus pelo resgate. Obrigado. Eu não sei por que ele me ama, eu não sei por que ele me escolheu, mas ele nos escolheu. E aí o compartilhamento acabou, e aí o Márcio leu Filipenses capítulo 3, fez a aplicação, e aí a gente começou com o primeiro princípio. Quem anotou da semana retrasada? O primeiro princípio. Definir o meu público-alvo. Isso, esse foi o nosso primeiro princípio. E para isso, eu preciso fazer o quê? Contemplação. Eu preciso contemplar Deus. Por quê? Porque eu estou discipulando pessoas que foram criadas, que são filhas de Deus. Então, eu preciso conhecer o Criador para que eu possa trabalhar direitinho. Desculpa a comparação, é só para a gente entender com a matéria-prima. Então, eu preciso contemplar o Senhor, eu preciso ver o Senhor. E aí eu vou pedir para você abrir em Salmo 19. Olha que exercício de contemplação linda no Salmo 19. Hoje a gente vai ler muita Bíblia. Muito Jesus. Eu vou ler o primeiro versículo, depois o irmão lê outro, e outro, e outro, tá bom? Até a gente chegar lá no 14. São 14 versículos do Salmo 19. Olha o salmista aí contemplando. Irmãos, quando a gente olha para a Bíblia, que é a palavra de Deus, amém? Amém, igreja? Amém. A gente precisa entender o seguinte: todo tempo a Bíblia vai nos convidar a olhar para Deus. Todo tempo isso. Por exemplo, quando eu tenho que comprar uma casa, sim, olhe para Deus. Ah, quando eu tenho que fazer uma viagem, sim, olhe para Deus. Quando eu tenho que fazer uma escolha, olhe para Deus. Ele é a resposta. Ele é a direção que a gente precisa para tudo. E aí, olha o salmista. Eu vou ler o primeiro, depois os irmãos vão, cada um ler o versículo. Tá bom? Todo mundo achou o Salmo 19? A minha versão é um pouquinho diferente, porque hoje eu peguei a NVI, tá? 19. Tem 19, a gente vai ficar mais gostoso. Mas é bom. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia discurso ao outro dia, uma noite revela o conhecimento a outra noite.
Tem linguagem, tem fala, ouve e tem duas vozes. A sua voz ressoa por toda a terra. E as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus, ele armou uma tenda para o sol. Que como noivo sai resplandecente, e como herói celebra, a percorrer o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus, o seu curso até outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são retos, alegra o coração, o mandamento do Senhor é puro e alivia os olhos. Tempo do Senhor é Deus, ele permanece eternamente ao juízo do Senhor. São os verdadeiros e justos e justamente, injustamente, justamente. Justamente. São 10. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro pendurado. São mais doces do que o mel, e o destilhar de favas. O resto do teu servo é vestido, a grande recompensa é obedecer. Quem pode entender os próprios erros? Expulsando-me dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que não se assenhoreie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Que as minhas palavras, os meus pensamentos sejam aceitáveis a ti, ó Senhor Deus, minha rocha e meu defensor. Não sei se vocês conseguiram entender. Fala, pastor. Quer falar? Sim, eu achei lindo uma coisa. Ah. A senhora não pediu para que fosse feito. Ele já foi na escola, pastor. Mas que coisa interessante, a igreja está tão Glória a Deus. centrada que foi direitinho. Não houve a Não profecia. foi a tia que pediu, não. A igreja já aprendeu nessa Glória a Deus. Isso aí. Mas, gente, esse é um salmo de contemplação. O salmista, Davi, ele está olhando para as maravilhas de Deus. Não sei se vocês já repararam como a gente gosta do Belo. Não é o Belo cantor, não, tá? Não é o Belo cantor. Calma, Valéria. Não é o Belo cantor. A gente gosta daquilo que é bonito. Pessoas pagam uma grana alta para vir aqui para o Rio de Janeiro, para estar em locais onde as pessoas vão ver o que é o pôr do sol, porque é muito bonito. E quem colocou isso dentro da gente, de apreciar o belo? O próprio Deus. Ele colocou isso dentro da gente. A gente gosta de olhar o que é bonito. Quem gosta de planta, gosta de ver os detalhes. Eu fico ouvindo o Marcos falar, olha essa folha, tem uma mistura de marrom com verde, e não sei o quê. E aquela coisa, quem gosta de animais, vai olhar a pelagem, vai olhar. A gente gosta disso. E o salmista aí, nesse salmo, ele vai dizendo o que ele está vendo, e ele vai descrevendo, e ele vai contemplando. E, irmãos, nós tomamos a forma daquilo que a gente contempla. Por isso que a indústria cinematográfica ganha milhões por causa da imagem que entra dentro da gente. Então, assim, um dos princípios que a gente precisa preservar na nossa vida é de estarmos procurando ver Deus. Porque quanto mais eu vejo Deus, quanto mais eu contemplo Deus, mais eu lhe pareço. Eu vou tomando a forma. Está dando para entender? Então, a contemplação, ela é muito importante. O segundo princípio, alguém anotou aí, semana passada? Tem a ver com a gente? Tem. A gente aprendeu que não, né? Como a gente faz tudo na oração, pode ser que isso aconteça em 3 meses, 6 meses, 6 anos.
10 anos. Quando eu estava estudando, eu ouvi um rapaz que ele já é discipulado por uma outra pessoa por 15 anos. Esse tempo é Deus que vai determinar, porque a gente não pode esquecer. Com relação ao discipulado, o discipulado é para filho de Deus. Quem ainda é criatura é evangelismo. Ah, não, ele já é batizado. Tem nada a ver. Está cheio de gente batizada que ainda não aceitou Jesus, que ainda não é filho de Deus, que ainda não nasceu de novo. Durante o período do discipulado, o Espírito Santo vai trazendo para mim e para você discernimento. Aí você vai desistir, você vai chegar para a pessoa e falar assim, não vou mais discipular você, porque você... Não. Você começa a evangelizar aquela pessoa. Você começa a orar para que aquela pessoa seja salva. E se já for salvo? Tem áreas na vida daquela pessoa que ela precisa que a luz do Senhor seja derramada ali. E Deus já te mostrou. E aí você vai caminhar na direção de Deus justamente com aquela pessoa. E não se engane, você também vai ser muito edificado. Extremamente edificado. Experiência própria. E qual foi a terceira? A terceira? É? Só o Cristiano que anotou? Intencionalidade. Lembra que o Jean fez aquela pergunta, que tem um amigo dele, que de vez em quando eles se encontram. Lembra essa pergunta? Eu esperei ele falar, porque a gente tem que esperar a pessoa falar. E eu falei para ele que aquilo ali não é discipulado. É uma conversa amiga, são dois amigos que se encontram, momento de comunhão. Porque o discipulado, gente, ele é intencional. Não, a gente está indo para tomar café, mas você está ali com um propósito. Qual é o propósito? Fazer com que aquele seu amigo seja um imitador de quem? Cristo. A gente fez até aqui a dinâmica do pessoal para poder seguir a Cristo. Quando eles estavam com os olhos fechados, eles conseguiram seguir? Não, mas quando foi tirado, quando eles abriram os olhos, eles conseguiram seguir. Então, o discipulado é isso. É você levar o seu amigo a ser parecido com Jesus. A ter uma vida de santidade. É isso. E aí você é intencional, você escolhe a estratégia que, no final desse tempo de discipulado que a gente está tendo aqui, esse treinamento, a gente sabe quanto tempo vai durar, o Espírito Santo vai começar a trabalhar no coração da gente e você vai se identificar com o discipulado 1 a 1. Em que você e a pessoa e você. Outras pessoas vão dizer assim, eu quero um grupo de 3, até 4, até 5. O que a gente orienta? Que não sejam grupos muito grandes. Senão você não consegue dar atenção devida ao grupo. No máximo, 7, 8 pessoas, nem isso. Mas aí, o Espírito Santo vai falando no seu coração. Ou vai ter um tempo em que você vai estar no 1 a 1, outro tempo você vai estar num grupo maior. O importante é que você esteja disponível para o Espírito Santo. Dá para entender, gente? Show? Então, alguma dúvida com relação à primeira aula? Eu voltei porque tem gente que está vindo a primeira vez. E isso é importante mesmo, né, gente? Uma dúvida? Não? Deus. Atos. É caminho. Atos 5. Outro abre em Atos 6. Atos 5, outro abre em Atos capítulo 6. Pode ler Atos 5, 42, por favor. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Olha aí, gente. Isso é o início. Igreja primitiva, Atos dos Apóstolos.
Povo fanático, né? Todo dia. Que isso? E em todo culto eles celebravam a ceia. Em todos os cultos. Eles celebravam a ceia do Senhor. Que isso? Uma conversão de pão, né? Meu Deus. Todos os dias, o que, Marquinhos? Lê de novo aí, por favor. Todos os dias, no templo e nas casas. Não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Não cessavam de quê? Ensinar. E de anunciar a Jesus Cristo. Então, o anúncio é evangelismo ou discipulado? Evangelismo. E o ensino, discipulado. Então, isso aí é a igreja lá no comecinho, trazendo para nós isso. Mostrando, ó, vamos obedecer aquilo que o mestre mandou. A gente precisa ensinar. Mas a boca sempre vai falar do que o coração está? Cheio. A boca sempre vai falar do que o coração está? Cheio. Teu coração está cheio da palavra? Está cheio a ponto de transbordar a palavra? Se não tiver, corre. Corre para a palavra. Porque senão você vai transbordar o que você não tem que transbordar. E não tem jeito de você segurar, porque entrou vai sair. Atos 5:42 ensina pra gente isso. Todos os dias vivendo o propósito. Todos os dias obedecendo. Todos os dias amando. Porque você evangeliza porque você ama. Você não quer ver o pecador perdido. Você ensina porque você quer ver o teu irmão bem. Cada dia mais parecido com Jesus. O que nos move é o amor. Precisa ser o amor. Tá dando para entender, gente? Então, assim, não fica triste se você percebe que dentro do seu coração não está transbordando da palavra. Se você está vivo e você está aqui hoje, o que não mata ensina. Se você não morreu, então Deus está nos ensinando o seguinte: mergulha na palavra. Tem água para você beber. Tem pão para você comer. Amém. Tem palavra para mim e para você. O rio está aqui. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, Atos 6:1. Ora, aquele dia, ficando pelo número dos filhos, Para aí, Renatinha, por favor. Olha que coisa linda. Naqueles dias difíceis, tá, gente? Dias muito difíceis. Mas o que estava acontecendo com o número daqueles que estavam imitando Jesus? Estava o quê? Qual era a matemática? Qual era a operação matemática que estava acontecendo aí? Multiplicação. Aleluia. Aleluia. Que isso aconteça aqui, em nome de Jesus. Que se multipliquem os números dos discípulos. Daqueles que seguem a Jesus. Daqueles que estão cobertos pela poeira. Das sandálias do mestre. Continua aí, Renato, por favor. 6:1. multiplicando seu número de discípulos. Houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. De alimento. Ué, tem gente que acha que a igreja primitiva era perfeita. Só eu que já ouvi isso. Tem algumas coisas, algumas pregações que as pessoas falam que a igreja... Não é. Porque nós, seres humanos, ainda não viramos anjos. A gente ainda não está com o corpo glorificado. Eles estavam esquecendo da beneficência, do cuidado com o próximo. E isso estava causando um atrito entre eles. E foi justamente nesse período aqui que foram escolhidos os diáconos, para que os apóstolos pudessem pregar o evangelho e os diáconos servissem à mesa. Glória a Deus. Glória a Deus. Professor, Não, ai, meu Deus. não, eu vi aqui, porque se estava multiplicando, O número de discípulos. é porque esses discípulos eles estavam ouvindo a palavra e estavam se convertendo. Não é isso? Mas aí, quando há multiplicação também, pode surgir a murmuração? É nós, né? Então, uma coisa que é inevitável. Sim. Quando estivermos aqui. E como se resolve isso? Bom, nesse caso aqui,
Então vamos continuar a leitura. Renato, pode ler o 2, por favor? Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nos abandonemos à palavra de Deus para servir às mesas. Então, a primeira coisa que eles fizeram foi reconhecer. Não deram desculpa. Não justificaram. Porque tem coisa que justifica, mas não explica. Eu não sei se está dentro. Não explica. Sempre troca. Então, não justifica. E eles olharam para a situação e olharam de frente. Que não era certo negligenciar aquilo que era o principal. O que era o principal? O ministério da palavra de quem? De Deus. A fim de servir as mesas. 3. Vai, Renato, por favor. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito de sabedoria, aos quais encarregaremos este serviço. E 4. Peraí, olha o 4 que lindo. E quanto a nós, nos carregaremos à oração e ao ministério da palavra. Resolvi. Foi assim que eles resolveram. Mas para servir também tem que ter o cheio do Espírito. Sim, Então, sim, o doutor está servindo ali na mídia, ele tem que ser cheio do Espírito. sim. E, mídia? Não posso falar que o microfone está muito do meu lado. Sim. Não é só quem vai pregar a palavra, não. Né? Não, não é só o pastor, não. Não é só a tia que vai dar aula na terça-feira, não. Ou na quarta. Não, gente. Não, não. Porque senão a gente vai transbordar o quê? Isso. O nosso eu. Exatamente. Então eu tenho o privilégio, a oportunidade de mergulhar na palavra para que quando eu passo do seu lado, ou do lado de qualquer outra pessoa, ou eu estiver em qualquer situação, e que eu leve um esbarrão, eu transborde a palavra. Mesmo que eu fique no portão, mesmo que eu esteja aqui no Ministério Infantil, mesmo que eu esteja lá na EBD, que ninguém me vê na cantina, não importa. Não importa. Porque o cristão, ele está sempre ensinando. Ele está sempre ensinando. Não tem isso, servo maior, servo menor, não. Grande é o Pai. Grande é o Pai. Ele se senta à mesa e nos coloca todos juntos e nos chama de quê, gente? Filhos. O Deus que meu irmão chama de Pai é o Deus que eu chamo de Pai. Por isso que você é meu irmão, que você é minha irmã. Porque nós somos filhos do Pai. E perfeito nisso é Ele. É Ele. Ele. Pastor. Sim, pastor. Estava tendo um partidarismo, né? Os Sim. cristãos gregos, Sim. né? Gregos se converteram, e os que são judeus. Sim. Quando dá a solução, no 3 ele vai dizer assim, olha, foi reunida a multidão de discípulos. Sim. Né? Então, nesse caso, a solução ficou para que todos pensassem em uma solução, é isso mesmo? No versículo 3, pastor. No 3 vai dizer assim, escolhei dentre vós 7 homens de bom testemunho. dessa multidão de discípulos. Sim, Tanto dos gregos convertidos, quanto dos hebreus convertidos. Judeus, sim. Isso mesmo, isso mesmo. Não houve acepção. Não sei se é isso que o pastor está pensando. E que, assim, a solução está com vocês. Vocês precisam encontrar Isso. a solução. É isso mesmo? Glória a Deus. Na direção do Espírito Santo, sempre. Sempre. Porque isso aqui poderia ter dado uma grande confusão se a carne dominasse. Né? Se a nossa vontade, né, que é algo terrível, por causa das nossas emoções, sentimentos e tal, se ela dominasse. Mas como foi tudo feito na direção do Espírito Santo, onde Deus está, a paz. Um dos nomes de Deus é Jeová Shalom. Né? E esse Shalom, ele é muito mais do que uma paz. Ele é um estado, é um estilo de vida,
É a maneira como eu estou por dentro. Por fora pode estar tudo louco. Mas assim, dentro é o shalom de Deus que está ordenando. Né, pastor? Vamos lá em Mateus? Mateus 10. Mateus capítulo 10. Um dos versículos mais difíceis, não sei para vocês, mas para mim, da vida. Quando me deparei com esse versículo nas primeiras vezes, eu fiquei com muito medo. Essa é a palavra. Pura bobagem no meu coração, mas eu preciso confessar isso para vocês. 10:16 é um versículo, para mim, forte. Alguém pode ler? Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudente como as serpentes e simples como as pombas. Gostaria muito de dizer que quando a gente está em Cristo, a gente não vai sofrer, não vai fazer o outro sofrer, não vai passar por decepções, amarguras, não vai decepcionar alguém, não vai ser decepcionado, enfim. Mas enquanto a gente estiver aqui, nessa terra, nesse mundo, não tem jeito. Mas graças a Deus, Romanos 8:28 diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quando eu era criança, tinha uma brincadeira que a gente dizia o seguinte, que não mata engorda. Agora, em Cristo, eu penso assim, que não mata ensina. Se não me matou, eu devo fazer a seguinte pergunta, Senhor, qual é a lição de hoje? O que eu preciso aprender nesse dia que se chama hoje, diante dessa situação? Porque, gente, olha só. Lê de novo, Marcos. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudente como as serpentes e simples como as pombas. Quem está falando isso, gente? Jesus. Jesus. É um discurso de Jesus. Ele está falando isso para a gente. E aí, Provérbios 4:23 vai dizer assim, sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque vem. Se ainda não veio, vem. Se você ainda não foi ferido, você vai ferir alguém. E é isso mesmo. Se você já foi decepcionado, você também já decepcionou alguém. Porque somos todos filhos de Adão e Eva. É o próprio Jesus falando isso para a gente. Do versículo 16, agora a gente vai lá para o versículo 20. Alguém pode ler? Desse capítulo. Porque não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai é que fala por meio de vós. Esse versículo aí traz para a gente uma segurança muito grande. De que se nós estivermos cheios do Espírito Santo, ao abrir a boca, que vai sair a vida. Se for necessário abrir a boca. Também existe o tempo de calma. Então, esse versículo aí, ó, não serão vocês que estarão falando, então não tem nada a ver com o ser humano, é tudo sobre ele. E é ele que fala. Não serão vocês que estarão falando, então a gente não precisa ter medo. Se de verdade a gente estiver bebendo da fonte da água da vida, que é Jesus. Depende muito daquilo que eu e você estamos nos alimentando. Depende muito do que eu estou permitindo que domine o meu coração, os meus sentimentos. Depende muito disso, irmãos. Agora do 20, vamos lá para o 24, ainda nesse capítulo 10. Alguém lê, por gentileza. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. E que filme? Também, por favor. Basta ao discípulo ser como seu mestre. Espera aí. Então, quem é do meu tempo vai lembrar. Deixa bem frase.
Na boca do povo. Tudo que teu mestre mandar. E se não fizer, vai dar claro e Marquinhos olhando pra gente. Ele não sabe. Ele também não sabe. Tudo novinho. Brincadeira de rua. A gente podia brincar disso. Meu Deus. E aí o outro imitava você, a gente tinha que imitar tudo. Senão a gente levava bolo mesmo. Aí tinha identidade do bolo. Isso, vamos trazer pra gente. Vamos imitar o mestre. Vamos imitar Jesus. Não consigo, vamos continuar tentando. Quando a gente falhar, a gente pede perdão e reinicia. Porque ele não desiste da gente. Ele nos ama, ele sabe que a gente é falho. A gente precisa imitar o mestre. Terminou o versículo, não, né? Não. Vai, querida, por favor. E ao servo como seu senhor. Isso aí. Se chamaram Beelzebul ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Beelzebul, príncipe dos demônios. Imagina alguém chamar Jesus disso. Chamaram. Aí Jesus fala assim, ó, me chamaram, vou chamar vocês também, tá? É a verdade, gente. Nós estamos aqui pregando a verdade, falando porque a verdade liberta. E eu preciso de libertação, não sei vocês. Eu preciso, todos os dias da minha vida. Então, se chamaram Jesus de Beelzebul, o que não vão me chamar? A gente fica enganado se a gente quiser, gente. A palavra está diante da gente. Não é à toa que esse caminho é chamado de caminho estreito. É como se você tentasse calçar um sapato 2 números menos do tamanho do teu pé. Terrível. Mas vale a pena. Vale a pena porque ele está conosco e a presença dele é tudo que a gente precisa. A gente não canta isso. Eu só quero a tua presença. Hoje eu não vou pedir nada. Tem que ser verdade na nossa vida. Isso aí é Jesus falando. Agora a gente vai lá no 23. Não tenho medo deles. Eu tudo que não venha se tornar conhecido. 28. Não tenho medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo. Aonde, gente? Inferno. A escolha não. A escolha é totalmente nossa. A gente tem um Deus que tem um amor, gente, inexplicável, verdadeiro, puro, santo, perfeito, inesgotável, inexplicável. O amor dele é comparável, é escandaloso, mas também a justiça dele é da mesma. E ele é o único que pode. Então a escolha não. Como discípulos do Senhor. Totalmente não. Versículo 30, eu vou ler. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Quem pode me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Esse é um dos versículos preferidos da igreja perseguida. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Ele pode fazer isso, gente? Pode. Só ele pode. Só ele pode. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Essa espada aí, leiam a palavra. Porque a palavra, se ela não me confrontar, irmãos, se a palavra não me ferir, só ela pode me ferir, porque ela faz a ferida e ela cura a ferida. Se a palavra não me confrontar, não me transformar, irmãos, eu não estou ouvindo a palavra. Eu posso estar pregando, eu posso estar ensinando, mas ouvindo, no sentido de ser transformada pela palavra,
de eu ser cortada pela palavra, a palavra precisa fazer isso. E aí, quando eu era nova convertida, é que eu... mas ele não é Jeová Shalom? Deus da paz? Como é que ele não veio trazer a paz? Essa paz aqui é no sentido de você se acomodar com seus próprios pecados. É de você justificar cada um dos seus erros. Só que Jesus não justifica Deus. Mas aí a palavra é aberta diante de nós. E a gente só tem uma decisão a tomar diante disso. É nos rendermos diante da palavra. É nos quebrantarmos diante da palavra. É nos arrependermos diante da palavra e pedir, Senhor, me ajuda. Eu não consigo sozinha. Me ajuda, Deus. É me render diante da palavra. Que essa seja a escolha do nosso coração nesta noite. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra, os inimigos do homem serem os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Domingo a gente ouviu uma mensagem falando sobre isso, né? Exemplo de Eli, fez dos seus filhos seu ídolo. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, encontrará. Quem recebe vocês, recebe a mim. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe o profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe o justo, porque ele é justo, receberá a recompensa do justo. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu asseguro que não perderá a sua recompensa. Então, irmãos, quem cuida da gente é Deus. Quem cuida dos nossos corações é o Senhor. Nós precisamos todos os dias pedir a Deus, Senhor, sonda-me. O salmista fez isso, né? Sonda-me, Deus. Olha que lindo. Vê se há, Senhor, porque eu não consigo, Senhor. Me ajuda. Sonda, meu Deus. Agora vamos lá em Lucas. Olha que interessante em Lucas 10. Que hoje a gente vai ler bastante. Versículo 1, Lucas 10. Alguém pode ler, por favor? Havendo passado estes acontecimentos, o Senhor nomeou outros 72 e os enviou de 2 em 2 adiante dele a todas as cidades e lugares que ele estava prestes a visitar. Para aí, amigo, por favor. Preste atenção. Jesus designou 72. Não é isso aí que está na Bíblia de vocês? 72. E enviou esses 72 de 2 a 2. Eles estavam prontos? O que vocês acham? Só o Beto, gente, que responde. Eles estavam prontos. Mas quem enviou? Jesus. E muitas coisas nós iremos aprender na caminhada. Muitas coisas a gente vai aprender errando. O que no mato ensina, gente. Se você não morreu, vai. Segue. Olha aí, gente. Foi Jesus que designou. Ele mandou de 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Versículo 2, quem pode ler, por favor? Recomendou: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da plantação
que mande obreiros para fazerem a colheita. Isso aí. A seara sempre será maior. Sempre será maior. Nossa, isso é desesperador. Isso é desesperador. Mas aí Jesus acaba com a gente. Graças a Deus por isso. Acaba com a nossa vaidade, com o nosso orgulho, com a nossa mania de controle. Ele acaba, sabe por quê? Ele fala assim, ó, não pede aos trabalhadores, não. Pede para mim. Roga a mim para que ele envie os trabalhadores. Meu Deus. E aí que a gente gosta de controlar? Meu Deus. Não, fulano tem jeito. Fulano dá para isso. Fulano, fala comigo. Ele está falando assim, fala comigo. Eu conheço. Eu sei. Eu conheço a tua estrutura. Eu conheço a estrutura dele e dela. Fala comigo. Jesus está falando. Rogai, foi o que você leu? Rogai a quem? Ao Senhor da plantação, que mande obreiros para fazerem a colheita. Glória a Deus. 3. Vão, Olha aí. eu os envio como cordeiro no meio de lobos. Isso aí. Cordeiro no meio de lobo. Então, o próximo versículo vai dizer que você tem que levar o quê? Quem pode ler o próximo? Não levei sacola, nem bolsa de viagem, Sério? nem sandálias. E a ninguém cumprimenteis pelo caminho. Por que tinha que ficar antipático? Fala comigo não. Fala comigo não. Não. Sabe o que Jesus está me ensinando para eles aí? Não se distraiam da missão. Não perder tempo. Não percam tempo. Fala. E também a saudação do judeu, ele era uma longa conversa. Verdade. Então, quando eles se encontravam, acabavam muito a digressão, e aí eles iam conversando, e é fácil se distrair. Parecendo a gente quando vai ler a Bíblia no celular, né? Entra a notificação aí. E Pô, distrai. quero pesquisar uma palavra e daqui a pouco vai. Acabou. Isso aí. Próximo versículo. Assim que entrares numa casa, dizei em primeiro lugar, paz seja para esta casa. Por que será que ele falou isso? Também, mas qual o motivo principal? Abençoar a casa. Também, mas tem um motivo principal. Né? Não está errado. Paz a esta casa. Por quê? Precisa começar em casa, gente. Precisa começar em casa. Precisa começar na tua primeira igreja. Não estou desmerecendo a igreja local. Vocês estão me entendendo, vocês são maduros. Mas precisa lá. Tem coisas que precisam ser resolvidas lá. Paz a esta casa. Glória a Deus. Próximo versículo. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltarem para vós. Repousará para vós. Esse versículo dá uma tranquilidade, né? Porque a escolha é do outro. Não quer ter paz? Tudo bem, mas eu tenho paz. E eu derramo sobre você a paz. Tudo bem. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de graça. Ele não trabalha com mérito. Não é o que o outro merece. É o que Deus me dá para distribuir. E essa paz não vem de mim. Não vem das circunstâncias. Essa paz vem de Deus. Então derrame paz sobre as pessoas. Derrame paz. Ah, não quer a paz? Tudo bem, eu quero. Eu preciso, eu careço. Sou fraca, eu preciso de paz. Próximo. Fiquem naquela casa, como que devo o que devem a você. Pois o trabalhador merece falar. Não fiquem mudando de casa em casa. Deus sempre nos trazendo para o foco, para o centro da missão, para aquilo que a gente precisa fazer. Próximo. Em qualquer cidade em que entrares, e vos receberem por meio que vos puserem diante. Para. 9. Orai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegada a vós o reino de Deus. Glória a Deus. Porque poderia orar pelo doente, o doente ser curado, aí o crente fica maravilhado. Aí se distrai da missão.
porque acha que foi ele, a oração dele. E o mais importante é que a alma seja salva. A gente esquece disso. A gente fica maravilhado com as mãos, né, do Senhor, que tem pão, que tem peixe, que tem cura, que tem milagre, que tem sinal, que tem maravilha. Ok, mas e a paz? E a paz? E a adoração? É muito bom, gente, chegar no hospital, orar pelo enfermo ser curado. Mas é muito melhor você ver alguém se rendendo diante do Senhor Jesus. É muito melhor. É uma alma que é resgatada do inferno. E aí a gente precisa pensar na nossa casa. Dentro da nossa casa, todos estão salvos? Ou ainda tem pessoas lá precisam ter um encontro real com o Senhor Jesus? Volto a dizer, não se iludam porque vim para a igreja. Deus não tem neto. Deus tem filhos. Filho de crente não é crente. Ele tem que ter a sua própria experiência com o Senhor Jesus. Tem um agravante, porque nós, seres humanos, somos seres sociais, a gente aprende. Olha o bebezinho como é que ele imita o adulto, e aí ele vai aprendendo. Se ele for criado numa floresta, ele vai adquirir comportamento dos animais da floresta. Mas se ele for criado por seres humanos, vai. Então, assim, a gente precisa ter esse olhar para dentro da nossa casa. Todos são salvos. Todos já tiveram encontro com o Senhor Jesus. Observa os frutos. E aí Deus vai nos ajudando. Próximo. Mas em qualquer cidade no que ele traz, pois vós não recebereis. Saindo por suas ruas dizer, saindo por sua rua, dizer, Né? o 10. Onde? É o pó da vossa cidade. E se pegou aos pés, sacudam contra vós outros. Sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabeis que está próximo o reino de Deus. Eu digo, naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Aí os próximos versículos Jesus vem falando sobre Israel. Percebam que toda vez que a justiça precisa ser aplicada, percebam que toda vez quando a gente lê sobre vingança, quem aplica não é o ser humano. Deus não dá essa confiança, desculpa o termo, para a gente, porque nós somos falhos. A gente sempre tende para um lado. Nós temos os nossos preferidos. Aí ele faz do jeitinho dele. E ele tem o jeito perfeito. Amém? Até aí, tudo bem, gente? Amém. Alguma dúvida? Então vamos seguir? Vamos lá para Atos, voltar em Atos, capítulo 5. Atos 5, 42. E a gente precisa falar sobre comprometimento e fundamento. Claro que o fundamento era Cristo. Mas essa questão do comprometimento, aí eu quero ouvir vocês. O que vocês acham? O que isso tem a ver com a nossa vida cristã? De verdade, tá, gente? A questão do comprometimento. Vamos falar alto, não no vídeo fica baixo. Não vou dividir as duas aulas no vídeo. Não cessavam. Então, acho que isso reflete o comprometimento, que eu começo uma coisa e se eu parar amanhã eu vou comprometer um projeto, né? Uma coisa. Então, eu vejo que esse aqui não cessavam o comprometimento, é uma coisa contínua. Sim. Perfeito. Mais alguém? Presença sem comprometimento é vida sem propósito.
Mais alguém? Comprometimento aí na tua mente. O que significa isso? Eu acho que trazendo para o mundo terreno, Eu esqueço tudo aí. eu tenho que tirar o fone, senão o retorno fica estranho. Tá, falando. Comprometimento é aquilo que a gente coloca a responsabilidade, né? Nossa responsabilidade sobre, por exemplo. Eu não trabalho, né? Mas a maioria que trabalha e tem o comprometimento de estar lá no horário certo, em um determinado tempo, e talvez até com um propósito. O propósito no final talvez seja o salário, né? Mais do que simplesmente trabalhar. Sim. E então, quando a gente fala de comprometimento na Bíblia, acho que a gente está falando também qual seria o nosso propósito final, estar com Cristo. Então, eu me comprometo eu não estou com vontade nenhuma de vir para a igreja, mas eu vou vir. Eu estou com vontade nenhuma de orar, mas eu vou orar. Eu estou com vontade nenhuma de ler a Bíblia, mas eu vou ler a Bíblia. Eu não estou com vontade nenhuma de falar com aquele atribulado que me perturba todo dia, paz do Senhor, mas eu vou falar. Porque eu aprendi, e é isso que é comprometimento, eu acho. Isso. Tem a ver com constância? Exatamente. Tem. E a gente tem dificuldade ou facilidade com a constância? Dificuldade. Só. Sempre quando temos que sacrificar alguma coisa, a gente sacrifica nosso tempo com Deus. Sempre é igreja, sempre tem alguma coisa na igreja, mas eu tenho outra coisa para fazer. A gente tem que dar prioridade às outras coisas do que se comprometer com a obra de Deus. Então, gente, tem a ver com constância. A ciência diz que se a gente fizer alguma coisa durante 21 dias, se eu não estiver enganado, é 21. 21 dias vai se tornar um hábito. Mas tem que ser direto. Senão. E a gente precisa ser constante. A Bíblia vai falar isso. 1 Coríntios 15, né? Sede firmes e constantes. Sempre abundantes na obra do Senhor. Sabendo que o vosso trabalho não é. A gente gosta da última parte, né? Que o trabalho não é bom, mas a gente precisa ser o quê? Firme e constante. Exatamente isso que o Marcos falou. Sem romantismo. Mas não é bom nas pessoas. Não é bom no Senhor. Sim, sim. Sem romantismo, gente. Tem dia que você não quer orar, não. Quer dizer, eu vou falar de você. Tem dia, vida, igreja, nem morando em frente. Não quero, não. Mas eu não estou aqui para fazer minha própria vontade. Porque eu escolhi seguir a Jesus. E uma das coisas que Jesus falou para mim, tu quer vir após mim? Aí eu fui tentar pegar a cruz. Não serve não. Primeiro, nega o teu eu. Negue-se a si mesmo. Renúncia. Se a gente não renunciar à nossa própria vontade, se a gente não renunciar aos nossos próprios desejos, às nossas vontades, não conseguimos levar a cruz. Queria entender qual a diferença da constância para a religiosidade. Porque eu acredito que essas duas coisas podem se misturar em algum momento. A gente acreditar que está sendo constante, mas na verdade a gente está cumprindo apenas um protocolo e não, de fato, fazendo aquilo que precisa ser feito pela maneira certa. Né? Então, como que a gente identifica isso de ser constante e não cair na religiosidade de ter esse momento e não ser aquilo que Deus quer que a gente faça? Geralmente o religioso ele não tem uma luta interior. Ele não trava essa luta interior. Ele faz no piloto automático. Então ele não trava isso. Ele não tem essa coisa, eu não queria fazer, mas eu vou lá fazer. Não, ele faz, porque ele tem um propósito. Ele quer ser visto, ele quer ser admirado, por várias situações, entendeu? Aquele cargo que ele ocupa, ou aquela posição que ele ocupa é o ídolo dele. Então, o religioso ele não tem esse problema. Vamos lembrar de Lucas 21. Jesus sentadinho lá, olhando os fariseus. Tranquilos. Indo lá, diante do gasofilato. Não foi não, tá, Marquinhos? Aí, colocando, Jesus olhando. Estava ofertando. A Bíblia vai dizer que Deus ama quem dá. Mas tem um detalhe. E essa alegria aí é um dos gominhos do fruto do Espírito. Então tem que ser cheio do Espírito para você entender até o que é ofertar. A viúva vai lá, dá tudo. A gente fala mal do galera do Universal, mas ela deu tudo, gente. Ela deu dinheiro da conta de luz, da internet,
o aluguel do gás. Ela deu tudo, gente, ela deu tudo. Ela deu tudo. Beleza. Posso falar? Por exemplo, olha o que é a diferença da constância e a religiosidade. A religiosidade. Deixa eu dar logo meu dízimo, senão eu gasto. Não entendeu nada. Já tem. O religioso ele está preocupado com isso. Não, eu tiro logo o dízimo, porque senão eu gasto. Ele não entendeu. Agora, a constância. A constância, ela te leva a uma evolução. A religiosidade, ela te leva a uma acomodação. Você fica muito tranquilo. Você faz por rito. A religiosidade, ela te ensina a fazer por rito. A constância, ela te faz por relacionamento. E isso é muito, muito diferente. Você olha, algumas pessoas, elas são casadas e elas permanecem casadas porque se acostumaram a estar casadas. Isso é religiosidade. Agora, algumas pessoas estão casadas porque amam, porque querem a presença do outro, porque amam o outro, porque o outro faz bem. Isso é constância. Então tem que estar diretamente ligado à intimidade com Deus. Diretamente no coração. Também tem que ser. Eu faço porque amo, não porque eu sou obrigado. O religioso, ele não tem dificuldade nenhuma em seguir leis, em parar de fumar, em parar de beber, sabe? Ele não tem dificuldade em cumprir escala. Qual é a dificuldade do religioso? Amar e perdoar. Por quê? Porque amar e perdoar, na cabeça do religioso, tem a ver com mérito. Agora, para quem tem constância, não é dificuldade nisso. Porque não é uma relação de mérito. O religioso não, ele olha e diz, eu não sou isso. Eu dou o dízimo, oro 3 vezes ao dia. Tá? O constante, ele diz assim, nem sempre é romântico. Nem sempre é. Nem sempre a gente vai arrepiar, sentir, ai, alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Às vezes você tem muita música. Ai, amiga, tu mora em frente à igreja. Tem miséria. Eu não falo isso com orgulho, não. Usando o mesmo exemplo que o senhor usou, falando sobre a viúva, continuar lendo o texto, Jesus ia falar algo para os discípulos, e eles estão passeando no templo. E os discípulos dizem para Jesus e começam a apresentar a Jesus as maravilhas, como o templo é bonito. A Jesus olha para eles e fala assim para eles: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus acabando com a religiosidade aí. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Porque, aí olhando, voltando para aquele ponto, a viúva, ela deu tudo. A glória a Deus. Só que a função do templo era ajudar a viúva. E não a viúva entregar tudo. Perfeito, isso aí. Maravilha. Aí Jesus vira e fala: não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Os religiosos querem presença. E o Senhor derruba os religiosos para que mantenhamos a espiritualidade. Olha Deus. Se eu não falar, não vou falar. Uau. É fazer o que é certo, mas não baseado naquilo que eu acho, naquilo que eu sinto, naquilo que eu quero. Mas é o certo de Deus. No Antigo Testamento vai falar que nós temos que amar a Deus, né? Assim, as coisas de hoje, todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. Jesus quebra tudo no novo. Ele acaba com a gente. Ele fala assim, ó, um novo mandamento vos dou. Epa, tem coisa nova aí, tem coisa nova por aí, né? Agora, você não vai amar do jeito que você quer amar. Agora é do meu jeito. Do jeito que Cristo ama o Beto, nós temos que amar o Beto. Não é do jeito que você o ama. É do jeito que Cristo ama. Olha o desafio. Tadinha da Alessandra. Mas é só para a gente poder entender. É isso. Ele é o modelo de amor. De que jeito que Cristo ama a Valdileia? Cristo ama. Então, Senhor, sou teu discípulo. Eu tenho que amar a Valdileia como Cristo. Não é do meu jeito.
Porque se for do meu jeito, nós amamos pessoas de maneiras diferentes, não é isso? Ah, eu amo mais a fulano, eu amo mais o Beltrano. Mas a gente olhar para a palavra, ela vai nos rasgar. Ela vai nos ferir. Glória a Deus por isso. Que sejamos feridos pela palavra, antes pela palavra. Porque ele vai curar as nossas feridas. Mas o modelo é esse. Eu esqueci onde é que esse versículo. Em João, né? 17. De novo mandamento. 17. É o 17. Evangelho de João, capítulo 17. O versículo é muito longo. Coloca a gente no nosso lugar. Não. João, capítulo 13. Capítulo 34 e 35. Depois que ele lava os pés, né? É. João, capítulo 13, versículo 34 e 35. Quanto tempo tem? 20 minutos? João, capítulo 13, o quê? 34 e 35. E ele, então, achou? Por favor. Eu vos dou um novo mandamento, Olha aí, o novo vai chegando. que vos ameis uns aos outros. Ah, Assim como eu vos amei, que também vos amei uns aos outros. isso aí. Não é do teu jeito. Não tem que amar do teu jeito. Ele é o modelo. Por favor. Nisto todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Misericórdia. Entendeu? Dificuldade. Só não é pelo trabalho, pelo amor. Tá? Não é pelo trabalho que seu. Não, é pelo amor. E o amor de Cristo. De Cristo. Meu Deus. Misericórdia. Alguma dúvida, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? A igreja primitiva estava passando por algumas situações, externamente e internamente, mas vamos ver o que estava acontecendo. Atos 6:1. Já viu? Já. Já? A gente viu que crescia o número de discípulos, né? Então vamos lá para Efésios 5. Efésios 5. Efésios capítulo 5, do 13 ao 16. Eu vou ler o 13, depois os irmãos, cada um lê um até o 16, ok? Vamos lá. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. 14. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. E Portanto, estáis atentos para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios. Remindo o tempo, porque os dias são maus. então aí, gente, tem esse fator aí que as pessoas costumam dizer que tempo é dinheiro. Já ouviram isso? Tempo é dinheiro, né? É minimizar muito, né? É minimizar muito, né? Tempo é vida, gente. Tempo é vida. E Deus, o Criador, ele deu 24 horas para todo mundo. Para o rico, para o pobre, para o asiático, para o americano, para o africano. Todo mundo. Quem está nascendo agora está recebendo 24 horas. E aí, vamos pensar agora, como nós temos administrado o nosso tempo? Ou com quem nós temos administrado o nosso tempo? Vamos pensar aí, gente. É algo que tem nos seduzido, infelizmente. Infelizmente. Mas hoje Deus nos chama para que a gente esteja atento em relação a isso. A gente precisa olhar para as 24 horas e falar, eu preciso viver a vida de Deus nessas 24 horas. É passar o dia todo ajoelhado? Não, você sabe que não é isso. É priorizar Deus de verdade. É observar toda a minha rotina. Domingo você falou sobre um pote, não foi? Como é que foi? 2 potes. Aí você põe quanto tempo você gasta com a sua vida, com as suas coisas, e quanto tempo você tem com Deus e ver qual é o pote que está mais frio. Ninguém pode fazer isso por você.
Porque vai estar te julgando e Deus não quer isso. Essa palavra não é para te trazer condenação. Pelo contrário, é para te trazer iluminação. Para que nós estejamos com nossa mente iluminada. Desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. O que nós temos feito com as 24 horas do nosso dia? Quanto de vida a gente tem vivido? Desculpa a redundância. Quanto de vida a gente tem vivido nessas 24 horas? Mas se você não morreu, ainda há tempo. Dá para recomeçar. Dá para reiniciar. Dá para pedir perdão. Perdão, Senhor. E recomeçar. Dá para fazer isso. A carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, nesses versículos que a gente leu, tem essa advertência. Precisamos aprender a administrar o nosso tempo todos os dias. Vamos lá em Colossenses? Colossenses, capítulo 1. Colossenses 1. Agora eu gostaria, antes da gente ler esses dois versículos aí de Colossenses, capítulo 1, que a gente pensasse em uma pessoa. Quem é essa pessoa? Quem são essas pessoas? Hoje todos nós estamos aqui, salvos em Jesus, amém? Amém. Salvos em Cristo. Mas tem um nome? Ou tem nomes que você lembra e fala, ela me evangelizou, ele me evangelizou. Ela falou de Jesus para mim, ele falou de Jesus para mim. O pastor Gelson lembra até a pregação, né, pastor? O dia que você se converteu, né? Isso é muito interessante, marcou. Tem, gente. Qual é o nome? Eu vou começar. Eu tenho dois nomes. Minha avó materna, minha avó Justina, que me deu minha primeira Bíblia, que me evangelizou muito, muito, muito. O pastor Wilson conheceu ela. E a irmã Glorinha. Quem era a irmã Glorinha? Era uma fotógrafa da vibe da Clara, que tirou minhas fotos na festa do meu aniversário de 15 anos. Durante todo o tempo que ela me fotografava, ela ia me fazendo lembrar, porque eu tinha esquecido, de tudo que minha avó me ensinou sobre Cristo. E esses dois nomes eu vou levar com muita gratidão durante todo o meu tempo. E vocês? Quero ouvir vocês. Quem são? Minha mãe, como você falou de mim, eu tenho duas mães. Uma já está com o senhor, que é a irmã Suzana. A irmã Suzana era uma mulher de oração. Ela se converteu muito jovem e ela não sabia ler. Mas na casa dela, formaram a maioria dos obreiros da igreja onde ela servia ao Senhor. A maioria dos pastores que lá estão hoje formaram na casa dela. E outra é a minha mãe Conceição, que também me ajudou muito ela no meu início de vida cristã. Falando da pregação, foi jovem, Lucas acho que uns 40, não para a memória, jovem, te falta alguma coisa. A pastora Eduarda bem à frente, que hoje também já dorme no Senhor. Mais alguém? Minha mãe, minha memória, estava no quartel, fazia culto doméstico para gente. Eu estava no terror psicológico, professor de ferro, Botava a última para você ouvir. Inferno chamas. E minha mãe, né? Minha mãe que eu continuo presente de fé, de oração, de vida em Deus. Mais alguém? Minha irmã mais velha, a Valdinei, era incansável em falar nela, você precisa conhecer Jesus, a necessidade. Orava sempre por mim, todos os cultos que ela ia lá, me convidava e eu conheci Jesus através da minha. Meu pai. Pai se converte em 93, 92 para 93, 93 se batiza. E em seguida, em batizado dele, eu comecei a seguir. O pai se batiza primeiro, se converte primeiro, logo em seguida eu.
seguindo o exemplo dele, andando atrás dele. Eu estava aqui atrás do meu pai. A poeira da cidade. Eu gostei atrás do meu pai. E meu pai se converteu, em seguida eu me converti. Lembro que no meu batizado, no batizado eu lembro, tá? Dia 8 de abril de 95. O pastor fez a seguinte pergunta. A gente estava lá na frente, apresentando, e perguntou assim, quem que evangelizou vocês estão aqui? Gostaria que vocês convidassem alguém que não foi lá, a mim meu pai. Vai estar lá comigo. Foi ele que me evangelizou. Mais alguém? Uma amiga minha amiga, assim, a idade para ser mais ou menos a minha tia. Eu morava do lado da minha casa, ela tinha 13 de lanche. Aí ela me via toda arrumada, saindo, esperando as meninas naquele movimento daquele tempo, a menina assim, aí ela falava assim pra mim, tô orando por você. Essas meninas aí que te acompanham, você tem, ela falava, você tem espírito de liderança. Tem como você lidera essas meninas aí, fica te chamando para ir pro baile, pro pagode, você um dia vai pregar, vai liderar a mulher. Eu falei, Regina, para com esses papos. De papo, ela falou, para com esses papos de crente. Eu tô te falando, ora por você, eu vou orar por você, eu vou ver você e a minha patroa, que através dela que eu fui para Cristo, aos 33 anos. Comecei a trabalhar com ela, e na igreja dela tinha célula, e tinha negócio de retiro, e aí ela começou a me apresentar célula, comecei a participar do trabalho com ela, não querendo, claro, sempre inventando uma história, óbvio, ninguém quer, a carne não quer, mas nessa atitude dela aí eu fui indo, fui gostando, fui me interessando, fui aprendendo a palavra. Quando eu vi, estava dentro do retiro, quando eu voltei do retiro, eu aceitei Jesus. Glória a Deus. E engraçado que elas pensavam que as meninas que foram comigo pro retiro, essa palavra aí que está falando, o retiro da igreja da cidade, que elas pensavam que elas iam se converter, que elas iam, né? Eu só penso assim, né? Foi eu. Então, o encontro, eu entendo que já era comigo mesmo. Você já tinha um encontro marcado comigo naquele dia, naquela hora, naquele retiro. E ali foi 3 dias que eu fiquei. Quando eu voltei, já voltei convertida, já querendo me batizar, ou seja, de Cristo. E estou aí até hoje, há 20 e poucos anos. Mais alguém? Então, mais um. Eu, a irmã Sandra, a qual ela teve aqui, ela me fez o convite e eu vi, e o pastor Alex. E quando eu vi, ele estava pregando, e ali eu me encontrei com Cristo. Eu vi o amor de Deus na minha vida. E isso foi muito importante, muito marcante na minha vida. E 11 anos eu estou no Evangelho. Glória a Deus. Gente, alguém vai citar o nome da gente. Alguém vai citar o seu nome. Alguém vai dizer, ó, um dia, Marquinhos falou comigo de Jesus. Um dia a Ana Clara falou comigo de Jesus. Um dia a Ana Beatriz falou comigo de Jesus. E isso vai ser para honra e glória do nome do Senhor. E a alegria nossa, a gente fica feliz de ver um pecador que se arrepende. Isso é maravilhoso, irmão. Maravilhoso. Eu precisava trazer à nossa memória isso hoje. E hoje nós estamos aqui sentados, aprendendo em como levar essa palavra. Gente, as sementes estão em nossas mãos. Glória a Deus. Agora é só semear. Vamos lá em Colossenses, capítulo 1, de 8 e 29. Depois eu vou passar para a gente qual vai ser o nosso desafio da semana, tá? Nós, sei que é na NVI, se alguém tiver uma versão diferente, eu gostaria que lesse, tá? Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria. Agora vem o propósito. Para quê? Para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Claro, gente, perfeito aí não é como a perfeição de Deus. Está falando de maturidade. De maneira que eu e você vamos crescendo em maturidade em Cristo. Eu aprendi hoje, é o teléu, teleio. É isso, no grego.
Aí Paulo falando, para isso eu me esforço. Aí eu lembro de Josué, né? Esforça, né? Para isso eu me esforço. De que forma você se esforça, Paulo? Lutando conforme a sua força. Aí ele está falando de quem? Deus. Que atua de que maneira? Poderosamente em mim. Tem uma outra versão? Leia, por favor. A quem anunciamos, admoestando a todo homem, e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito Jesus Cristo. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que obra em mim poderosamente. Glória a Deus. A minha versão 29 fala assim, para isso eu também me afadigo. Eita. É isso mesmo. Fanatismo, né? Paulo, que isso? Fanatismo é isso? É isso sim, gente. É isso. Já que a todos os homens está ordenado que a gente morra, já que a gente está voltando ao pó, não é isso? A carne vai voltar ao pó. Então a gente tem que se gastar em Cristo. A gente tem que se gastar naquilo que vale a pena. Tem que se gastar naquilo que enche o nosso coração de alegria. Ainda que o exterior esteja dissolvendo, caindo, cedendo, mas o interior se renova dia a dia em Jesus Cristo. É isso. É isso. E esses dois versículos nos mostram isso. Que a gente possa entender que o discipulado faz parte do nosso dia a dia. Márcio colocou lá um folder lá no grupo discipulado. Discipulado não é um evento. Gente, discipulado, missões, evangelismo, ação social, são princípios. Princípio não é evento. A gente até usa o termo dia da ação social, mas todo dia é dia da ação social. Todo dia é dia de evangelizar, todo dia é o dia de orar por missões, contribuir por missões, pedir que Deus levante obreiros que vão fazer missões. Todo dia é dia de cuidar de alguém. Todo dia, gente. Não precisa marcar, não. E semana de missões. É todo dia. Foi para isso que o Senhor nos chamou. O mandamento do Senhor para que a gente proclame, para que a gente traga a exortação, o ensino, é claro como a luz do dia. E a alma do discipulado é proclamar Jesus. Amém? Qual vai ser o seu desafio? Meu desafio essa semana, até a próxima terça-feira, que eu acho que é dia 5. Né? Dia 5 de maio. Você vai ler, meditar e viver Efésios capítulo 4. Gente, ler é uma coisa, meditar é outra. Meditar é pensar sobre 4, todos. Então, quantos versículos não é? São 20, né? 32, 4, né? 32. São 32 versículos. Leia, medite. Quem gosta de escrever, escreva. Quem gosta de fazer áudio, faça. Poste no status, fica à vontade. Use as redes sociais para isso enquanto você pode. Mas, por favor, deixa essa palavra entrar dentro de você. Deixa essa palavra fazer sentido para você, se tornar o seu estilo de vida. Mais do que achar bonito, mais do que ser forte. Nossa, mais do que isso, tem que ter sentido. Aí, tendo sentido, você vai transbordar na vida de outras pessoas. Esses 32 versículos. A gente precisa disso para que a gente possa crescer na graça e no conhecimento. Amém? Pode continuar. Vamos fazer. Irmãos, só quero lembrar vocês, quem puder, esteja orando, que amanhã o Heitor vai fazer um procedimento, vai fazer uma tomografia com contraste, para que o médico consiga achar
o local certo